E sobre o assunto, vamos conversar agora com o Ivan Moraes, que é advogado criminal. Doutor Ivan, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa iniciativa que vimos na reportagem do TJDFT, eu imagino que tem impacto diretamente com a ressocialização também? Impacto direto, inclusive. É importante considerar aqui dois aspectos. O aspecto micro que a gente fala, quando a gente fala cometer um crime, estamos analisando o aspecto micro. Agora, há um aspecto macro de política criminal, de como vamos nos comportar diante do aspecto macro, maior da criminalidade numa situação. É muito interessante, por exemplo, se colocar na visão de um secretário de segurança. Como é que ele deve agir? Ele não é um juiz, ele não julga o caso específico, em concreto, no micro, mas ele analisa a situação macro, como é que ele vai fazer, quais são as alternativas para ele diminuir a violência, diminuir o cometimento de crimes, diminuir a reincidência. Então ele analisa de um aspecto macro e essa questão dessas medidas vai ao encontro disso. Esse judiciário mais humanizado é uma prática que funciona? Tem dado resultados? Quando falamos em judiciário mais humanizado, é muito abstrato falar sobre isso, né? Nós podemos falar um judiciário atento a vários aspectos multifacetários. Então, quando analisamos o judiciário humanizado, ele está analisando não apenas um aspecto, o aspecto da pena, mas de como vai repercutir aquela pena na sociedade, de como vamos analisar a questão da ressocialização, o que aquela pena pode causar no indivíduo sendo acusado, e inclusive da vitimologia, o que aquela vítima, como ela vai se comportar, qual o tratamento o judiciário vai dispensar a vítima também. E uma iniciativa considerada um avanço para o Poder Judiciário vem sendo utilizada com maior frequência desde 2015, a audiência de custódia. Nós acompanhamos na reportagem que exibimos agora um trechinho de uma audiência de custódia. Eu queria que o senhor falasse a evolução, o que aconteceu com o Judiciário depois que esse mecanismo passou a ser utilizado. Houve uma mudança radical e positiva. Perfeito. A audiência de custódia é muito importante. Isso eu falo para todos que estão nos assistindo o seguinte. Imagine que você foi preso. Imediatamente você vai querer ser ouvido por um agente do Estado, que um juiz, fui preso. Temos que imaginar o processo criminal, o processo penal, para aquele inocente, aquela pessoa que foi presa e precisa ser ouvida para o juiz avaliar se ela sofreu tortura na prisão, se aquela prisão realmente tem um condão de ser convertida em prisão preventiva ou não. Então, a audiência de custódia é importantíssima, tem em vários países do mundo e o Brasil está adotando desde 2015 uma das melhores medidas de política criminal dos últimos anos. A decisão pelo atendimento psicossocial vai muito além do próprio delito? Ajuda, por exemplo, a evitar ainda mais superlotação também? É ampla essa questão, né? Perfeito. Tem uma questão também, como foi dito na reportagem, a questão de drogas. Nós sabemos que existe uma influência direta do consumo de drogas com a relação de crimes. Não os crimes de colarinho branco, mas os crimes que são os crimes mais banais e comuns na sociedade, que influenciam diretamente na sua vida. Então, nós podemos avaliar que a questão do psicossocial, do atendimento psicossocial, pode ou começa a olhar para um indivíduo que cometeu o crime como uma questão a ser resolvida. Por quê? Porque nós temos ali um possível sujeito que pode ser penalizado, mas também temos um possível sujeito que pode reincidir no crime. Como resolver isso? Com uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está viciada. E como é feita essa análise pelo juiz, pela juíza ali no momento para identificar se é interessante ou não conceder esse atendimento psicossocial? Nós sabemos que os recursos do Estado são finitos, não podemos despender o atendimento para todas as pessoas que lá estão. Então o juiz tem que fazer um filtro para saber quem ele pode ajudar ou não. Logicamente que a interpretação é sempre para alargar ao máximo. Mas chama a atenção do juiz na discricionariedade dele, alguns aspectos, como por exemplo, se ele é viciado ou não, se ele tem problema com álcool, com droga, relações continuadas, muito interessante, que é a questão da Maria da Penha. E teve uma ameaça, mas o casal depois volta a se reconciliar, volta a conversar. Nas relações continuadas não é como uma relação rápida, por exemplo, no direito civil, foi lá, teve uma batida de carro, não. Numa questão de Maria da Penha, nós estamos falando de um casal que tem problemas, que teve problema, e eles precisam seguir a vida deles, vão se falar, às vezes tem filho envolvido. Então, nesse aspecto é muito importante o atendimento psicossocial. Doutor Ivan, nós falamos no impacto direto na ressocialização, mas tem impacto direto também na superpopulação carcerária. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Essas iniciativas podem impactar também nessa questão sensível? Tem um ponto muito bem colocado, que a resolução pouco se fala, só fala de audiência de custódia, mas temos um aspecto muito importante, a questão do levantamento de dados técnicos, levantamento de dados estatísticos, de quantos são os presos que vão para a prisão preventiva, que são soltos na liberdade provisória.
de medida alternativa, como é que funciona isso? A resolução que estabeleceu a audiência de custódia também previu que levantassem dados técnicos, estatísticos, prevendo exatamente isso, para poder fazer uma mensuração sobre a população carcerária. Hoje, os dados desde 2015 sendo colhidos demonstram que de 100% dos presos que são presos em flagrante vão para a audiência de custódia. Em torno de 50% ou 52%, depende do estado, eles são liberados por meio de liberdade provisória ou outras medidas alternativas. E 48% vai para a prisão preventiva, é convertido em prisão preventiva. Antes disso, de 2015, nós não tínhamos esses dados, não tinha como prever isso e até mesmo ficamos cegos em termos de política criminal, porque os dados são o primeiro fator para você analisar a situação, problema. Ok, doutor Ivan Moraes, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Com o dinheiro da saúde, operação